da gestão que não foram empenhadas. E aí esse gestor, vereadores, senhores, tem a coragem de ir no raio e dizer que não ficou devendo a ninguém e que apresente as contas. Olha, Chico Nunes ficou com a conta grande que ele não pagou. E que toda Paulo Sérgio sabe que no final da administração, do clima que criou, do desconforto que foi, inclusive dentro da própria prefeitura. Porque um cidadão que é comerciante forneceu à prefeitura e o ex-gestor achou que poderia ficar de graça, poderia ficar pelas relações de amizade. E o valor é bem significativo. O que dizer de Ligeirinho, que alugou os carros para fazer o transporte escolar e não recebeu mais de 70 mil reais, porque não foi empenhado? O município não pagou dentro desses 2 milhões e 900 e Ligeirinho até hoje não recebeu. O que dizer dos fogos de artifícios que foram usados? E aqui o vereador Gildo sabe que nós já batemos nessa tecla várias vezes. Que por sinal é um trio do vereador. E também não ficou empenhado e ficou esse débito. Então dá licença a esse ex-gestor que tenta usar os microfones da rádio para continuar mentindo ao povo de Paulo Sérgio, passando uma realidade que não existe e achando que com isso as pessoas continuam com venda nos olhos, com os ouvidos tapados, com nível de consciência zero, que não é capaz de compreender e de buscar essas informações matemáticas que estão disponíveis, não só para os vereadores, mas para todo cidadão que queira acessar e buscar essas informações. Portanto, senhores, nós tivemos aqui, vereador Heraldo, a prestação de conta do ex-gestor do exercício de 2012. Em abril de 2013, era o prazo para que as prestações de contas chegassem ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. De Paulo Sérgio foi pela metade, porque havia secretarias que não fechavam as contas. Ora, se matemática é uma ciência exata, como é que se não fecha contas? Porque se você somar, qualquer número tem um valor. Se você multiplicar, seja porque qual é algarismo que você multiplicar, você chega ao valor real. Por que é que essas contas da administração não fecharam? Foi preciso contratar uma assessoria especializada vindo da Paraíba para poder fechar as contas de 2012 da Prefeitura de Paulo Sérgio, cujas informações foram entregues apenas em novembro de 2012 no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Aliás, desculpe, em novembro de 2013, quando o prazo limite era para ser entregue até abril de 2013. Mas não fechou as contas, foi preciso uma assessoria especializada vindo da Paraíba para poder fechar essas contas, e só em novembro, repito, de 2013, é que esse restante da prestação de conta foi entregue ao Tribunal de Contas do Estado. E aqui, senhores vereadores, tem uma informação a prestar. Quando a prestação de conta passou por essa casa, fizemos algumas considerações. E a bancada de oposição era minoria, por essa razão foi aprovado com o parecer dado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é comprometido em facções políticas, porque nesses restos a pagar que a lei de responsabilidade não permite, tinha uma informação importantíssima dentro daquela prestação de contas. O ex-gestor disse que todos esses empenhos haviam sido anulados por ele e tinha sido renovado nessa administração, porque todos eles diziam respeito à continuidade de serviços
importantes e foram esses empenhos renovados pela atual administração. Está lá, eu não estou dizendo não, está o registro feito pelo ex-gestor que foi encaminhado ao Tribunal de Contas. Aí eu pergunto, como era que era do interesse da atual administração a executiva propaganda que fez propaganda institucional que levava o nome do ex-gestor como ator principal e tinha já realizado o trabalho, e isso ia ser de interesse da atual administração. Cavaleiros do Forró foi uma banda contratada para tocar Finecap de que ano? De 2012? Acho que sim. A Finecap foi em setembro de 2012, mas quem pagou foi a atual administração, salvo engano, dia 9 ou 10 de janeiro de 2013. Era interesse da administração, usando a informação que o ex-gestor disse ao Tribunal de Contas, que esse empenho tinha sido anulado e que foram renovados pela atual administração porque tinha interesse em continuar os serviços. Pura enrolação. Tinha uma banda de forró, forró da pregação foi 40 mil reais. Cavaleiros do Forró, vereador Heraldo, foi 75 mil reais. Quem pagou, quem fez a festa foi Leonardo Rego. Quem pagou foi a atual administração. Pousada Ostana, que os pacientes já tinham ido para a pousada, já tinham usado o serviço. Havia aqui pelo menos numa vistoria rápida, mais de 42 mil reais. Clínicas de Paulo Sérgio, a clínica de Washington, de Fairlândia, tinha nada mais nem nada menos que mais de 80 mil reais, fora as diárias dos motoristas, fora salário de funcionários, de cargo comissionado ou não, e tantas outras coisas que estão aqui contabilizadas, que se encontram no portal de transparência. Então, senhores, colocado essas informações, esses vereadores têm acompanhado e têm visto e têm feito esse trabalho com muita transparência, usando a matemática, senhora presidente, que aprendemos quando estudamos aí na escola primária, aquela tabuada que foi ensinada pelos primeiros professores, mas essa tabuada que a gente aprendeu que matemática é uma ciência exata, e se você somar qualquer número real, dará um resultado real. E essa matemática, nós temos o domínio, por isso questionamos as informações prestadas pelo portal de transparência e as informações dadas pelo ex-gestor do programa radiofônico dessa cidade e que mostram valores completamente diferentes. Então, em algum momento eu acho, apesar de não ouvi-lo, que trata de uma situação imaginária, mas eu prefiro discutir a situação real. Muito obrigada. A palavra encontra-se facultada para o outro vereador primeiro fazer algum pronunciamento. Ao outro vereador quer fazer algum pronunciamento, algum esclarecimento? Então já passamos para o secretário de Finanças. Vereadora Mestre, Vossa Senhoria sabe muito bem que o portal é um instrumento criado para os executivos prestarem conta à sociedade do dinheiro oriundo dos seus impostos arrecadados.
Quando Vossa Senhoria diz, não sabe o que acredita, acredite no portal da transparência, que daí é a expressão da verdade, sem tirar e nem lutar. Essa casa recebeu, que eu caminhei no meu primeiro ofício, toda a escrituração, toda a nota de empenho oriunda da administração anterior. Coube a administração do qual eu faço parte, desde 1º de janeiro de 2013, foi esse documento menor, onde consta a quem nós pagamos, quanto pagamos e a secretaria afim. Então, esse desempenho que a casa detém hoje é a expressão da pura verdade. E quem fez não foi a atual administração. Quem fez, olha a data, está lá a data que ele foi efetuado. Então, quanto a isso, não tem dúvida. A expressão da verdade é o portal da transparência, é o que os senhores têm. Quero só aqui fazer uma correção quando Vossa Senhoria disse que o Escritório da Paraíba veio fechado. Não é assim. O Escritório da Paraíba é quem nos assessora atualmente a contábil, previdenciário e fiscal. Paulo Guedes, aqui o representante. Vossa Senhoria falou também de custo sobrando. Nós temos dois tipos de contas no ente público. Nós temos as contas de convênio e tem as contas de livre movimentações. Daí, essa casa tem, eu não vou dizer que eu não peguei esse balanço que foi passado para cá, mas é dever da administração anexar todos os extratos bancários de saldos existentes no dia 31 de dezembro. Isso é obrigação. Eu não sei pelo balanço, nós não ficamos assim. Então vocês têm na mão. Aí quando você pergunta, e os recursos? Faço outra pergunta aqui a vocês. Quem deixa dinheiro deixa a resta pagar? Não. Porque se deixasse dinheiro, ia pagar os restos a pagar. Restos a pagar é um instrumento, você bem frisou, para uma continuação de gestão, desde que tenha lastro nas respectivas contas, dá continuidade. Mas como é que eu deixo dinheiro e deixo o resto a pagar? Não, vocês têm os instrumentos na mão. Essa casa tem, pode registrar. Não precisa ninguém de secretário, porque a função do secretário não é essa. A função do secretário é ver outras coisas, mas vocês têm. Aí no balanço é para ter anexado tudo isso. Agora sai lá, para fazer a conta matemática e vocês encontram tudo. É para ter, eu não sei, porque vocês foi quem todo de posse, eu não tenho. Quanto ao balanço que foi entregue em abril e 8 de novembro, essa parte eu vou deixar aqui para o meu assessor esclarecer, porque ele é quem está mais aprofundado no assunto que eu, então eu vou passar para o Paulo Guedes, que ele vai receber os comentários sobre isso. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa Casa Legislativa, representando o Poder Executivo e queria dar algumas dúvidas necessárias a respeito desse tema, dessas despesas sobre restos a pagar. Bem, como já dito pelo secretário de Finanças, Ministro de Balcel, foi pago, a título de restos a pagar despesas, de 2012 e do exercício 2013. A questão de constar no balanço uma informação, a princípio, em outro balanço, uma outra informação, nós não podemos também tecer comentários, em virtude da razoabilidade de uma gestão anterior, a forma como eles pretenderam, isso não é o nosso objetivo, O objetivo principal aqui é falarmos desses restos a pagar. Quanto aos restos a pagar, e a gente sabe que uma administração pública ela é pautada pelo princípio da continuidade,
né? Ninguém simplesmente encerra uma administração e se inicia uma outra sem ter informações, não é, mínimas acerca dessa administração, e foi o que ocorreu. A administração anterior deixou uma informação de restos a pagar superior ao saldo. Consequentemente, existiam os empenhos desses restos a pagar escritos, e a administração atual simplesmente procedeu com os seus pagamentos, porque não é dever de nenhuma administração sonegar ou não pagar, né? Isso aí, não é? E foi o que foi feito. A administração atual pagou esses restos a pagar em virtude de existir. Quanto à questão, né, depois, posteriormente, né, não existiram mais, aí é uma questão que tem que esclarecer, não é? É a gestão anterior. A administração atual pagou restos a pagar existentes, informados no balanço, né? Inclusive entregue nessa casa em abril e ao Tribunal de Contas, existindo informações, inclusive no início do exercício 2013, conforme consta das peças de balanço existindo nos arquivos da Prefeitura. Restos a pagar, como todo mundo sabe, são despesas, né? E por algum motivo não foram pagos no exercício, seja por caráter de não existir saldo financeiro, né? Seja por caráter dessas despesas não estarem liquidadas dentro do exercício, né? Ou seja, por uma questão de elas não serem processadas durante o exercício, né? Então, a informação constante do balanço para a administração, né, atual, mandato 2013 a 2017, né, foi bem superior ao efetivamente constante posteriormente uma outra informação, né, inclusive vista pelo Tribunal de Contas por Vossas Excelências. A administração atual simplesmente pauta em esclarecer que todos os restos a pagar pagos de 2012 foram pagos porque estavam inscritos. Inclusive, essas informações, como a nobre vereadora citou, consta do portal da transparência. Com a palavra o vereador Gilson Ribeiro. Senhora Presidente, Maurício Vale, secretário de Finanças, secretário assessor, contador, população em geral, eu queria bem atento às palavras da vereadora Tessa e da resposta do secretário de Finanças, que ele respondesse a seguinte pergunta para não confundir as pessoas. Ele até confirmou que os 2 milhões deixados aí teria sido da gestão anterior, 2.500.932. Se esses valores são CAE, COSER, precatória e INSS, se algum desses valores tem mais de 10 anos que foram divididos, quando eu me lembro, há mais de 10, 12 anos foi dividida a dívida da COSER em mais de 20 anos. Se esses valores estão inclusos aí, a gente está pagando. Esses valores foram divididos em dívida deixada, se é de ex-prefeito, 2, 3 ex-prefeitos anteriores, se essa dívida quer dizer com isso aí, tá entendendo? O porquê desse pagamento, se o dinheiro não estava empenhado, porque todo mundo sabe que dinheiro do dia 10 de janeiro requer aí do ano anterior, do mandato final, até dia 10 você pode empenhar dinheiro.